Oi, hoje eu quero falar com você sobre disfunção sexual. Tá? Existem várias disfunções sexuais, você pode apresentar uma delas, eu vou te explicar qual o funcionamento das disfunções e como você pode lidar com ela para que você possa buscar ajuda e se tratar, tá bom? Então, uma das disfunções sexuais, né, que é mais relatada é a disfunção sexual a respeito da sensação de ser um zumbi. Então, pode ser que você se sinta um zumbi na hora do ato sexual, você se sinta como morto-vivo. Você acha que você está ali presente, ao mesmo tempo não está. E às vezes o seu parceiro, a sua parceira relata para você isso, fala, parece que você está ausente. Né? O que acontece? Você não está aqui, não está gostando, o que foi? Né? Você não gosta de mim, não quer fazer, tudo bem. E aí você não sabe explicar, não sabe nem compreender o que acontece com você. Por que essa sensação de zumbi acontece? Porque na hora do abuso sexual, quando você era abusado sexualmente, você imaginava que estava em outro lugar, você fantasiava que estava em outro lugar, que estava vivendo outra situação. Então, você tem a sensação de ser uma pessoa morta-viva. Tá? Você não está ali, você está morrendo, mas ao mesmo tempo está viva. Tá? É algo terrível. Então, por isso que quando você vai ter o ato sexual, você acaba tendo essa sensação também de ser um zumbi. Tá? Outra disfunção sexual que acontece é a disfunção sexual relacionada aos relacionamentos perigosos. Então, você transa com todo mundo, né? Transa com todo mundo, sem proteção, sem se cuidar, né? Sem tomar cuidado a respeito da pessoa que você está se relacionando. Muito pelo contrário, né? Você procura o perigo. Por quê? Isso é uma tentativa, né? Um desejo de que a vida acabe. É uma tentativa mascarada de suicídio. Então você se relaciona com alguém muito perigoso, né? Alguém que provavelmente possa ter uma doença ou que vai te fazer um mal tão grande que a sua vida vai acabar. Seja porque a pessoa é perigosa e ela vai te machucar de tal maneira que você vai falecer, ou que ela vai te passar alguma doença a ponto de você adoecer e falecer. E algumas pessoas agem dessa maneira, procurando esses relacionamentos, sem se dar conta do que está movendo elas, né? Do que está por trás dessa atitude. Outra disfunção sexual que é muito comum de acontecer, né? A pessoa não consegue ter um relacionamento sexual saudável. Então, pode ser que você esteja aí lutando, né? Ou não compreenda por que você não consegue ter um relacionamento saudável, porque você acredita que a vida acabou, você acredita que você foi destruída. E algo que é destruído não pode ser consertado, não tem mais jeito, então não adianta, né? Não vai acontecer uma vida sexual saudável, não tem jeito, e aí isso pode se tornar algo tão crônico que você passa a ter a aversão sexual. Tá? Que é outra disfunção sexual. A aversão sexual, ela acontece porque é uma tentativa, né, de evitar a lembrança do abuso sexual. Tá? Porque quando você vai se relacionar sexualmente, principalmente nas primeiras vezes, né, é muito difícil, você lembra do abuso sexual, você tem que lidar com aquelas lembranças. Eu já falei num outro momento a respeito de se cuidar, de conversar com o cônjuge, conversar com o parceiro, com a parceira a respeito dessas dificuldades, né, para que você possa receber ali auxílio e ter uma vida saudável, né, uma vida sexual saudável. Mas a pessoa que tem aversão sexual, que apresenta um certo grau de desinteresse sexual, ela na verdade ela não quer lembrar, né, do abuso sexual. E ela bloqueia isso de tal maneira que ela desenvolve a aversão. Tá? Essa aversão ela pode se dar de 3 formas. Pode ser a respeito do parceiro, então eu não me relaciono
com outra pessoa, né? Você não se relaciona com outra pessoa por conta da aversão. Pode ser uma aversão voltada ao ato sexual. Então, você se relaciona com alguém, mas o ato sexual não pode acontecer, tá? E pode acontecer uma aversão ao próprio corpo, tá? Então, principalmente nos momentos em que o corpo manifesta excitação. E aí a aversão é tão intensa que algumas pessoas e você pode se machucar, se automutilar por conta dessa aversão. Tá? Uma outra disfunção sexual que acontece, né, infelizmente muito comum, é o vício em sexo, que leva ao vício em pornografia e em masturbação. Tá? Então, você foi altamente estimulado sexualmente, né? Foi altamente estimulada sexualmente quando era pequena, né? Ou adolescente, por conta dos abusos. E aí você, ao contrário da aversão, desenvolve um vício, né? Já vi casos em que a pessoa, nos momentos livres e que ela tinha no trabalho, ela ia para a calçada para ver pornô no celular, porque ela não podia ficar 1 minuto parada sem ver pornografia. Tá? E aí você pode passar pelo, né, estar enfrentando o vício da pornografia, não entender por que não consegue se livrar disso, né, porque você não entende o funcionamento, não entende o gatilho ou os gatilhos que te levam a ter o vício sexual, né, e a ter o vício na pornografia e na masturbação. Isso traz vários problemas para a vida da pessoa, traz problemas de relacionamento afetivo, dificuldades de relacionamentos sociais, né, traz várias dificuldades. Um ciclo que acontece muito comum atrelado à masturbação é a questão da excitação mais a frustração. O que acontece? Você tem uma frustração e aí você sente vontade de se masturbar. Tá? E muitas pessoas relatam que não entendem por quê. Né? Elas falam, eu não estava pensando em sexo, não estava com desejo, não estava com meu companheiro. E às vezes você pode falar isso também. Né? Falar, olha, eu não entendo por quê. Né? Eu não queria fazer aquilo, eu estava no serviço, meu chefe brigou comigo, ou aconteceu alguma situação com meu filho, eu queria me masturbar, se eu pudesse tinha parado tudo para me masturbar. Por conta desse ciclo, né, de excitação mais frustração. Então você, de frustração mais excitação mais frustração. Então você se frustra, né, e aí tem a vontade de se masturbar, fica excitado, porque é um alívio para a frustração. É um alívio que o corpo pede para aliviar a frustração. Isso cria um ciclo crônico absurdo. Tá? São várias pessoas que passam por isso. Tem pessoas que correm para o banheiro do trabalho, né, para se masturbar e às vezes num desespero absurdo, né, e aí aquela tensão para que ninguém veja, ninguém perceba, e fica, será que alguém está vendo, será que alguém está sabendo? E há um sofrimento muito grande, né? E pode ser que você esteja enfrentando isso. Então, saber como funciona, saber quais são os gatilhos, saber o que acontece na sua vida ajuda muito, né? Qual é a sua história, o que tem acontecido com você, ajuda muito a entender e a compreender esse ciclo para saber lidar com ele, tá? Outra disfunção sexual que acontece, né, é a perversão sexual. E aí na perversão sexual é englobado, né, o fetichismo, o voyeurismo, o sadomasoquismo e a pedofilia. Né? Geralmente o mais difícil de se compreender é a perversão sexual. Tá? Então algumas pessoas, por exemplo, que têm a prática do sadomasoquismo, elas só sentem prazer se elas forem violentadas. Né? É uma repetição do abuso sexual. Por mais absurdo que isso possa parecer, é assim que acontece, tá? Outras pessoas, elas só conseguem ter prazer se elas violentarem outra pessoa, né? E aí a gente tem a prática da pedofilia. Por isso que eu falo para vocês que pedofilia não é uma doença, tá? Pedofilia é uma escolha, a pessoa escolhe praticar
o mal contra o outro, escolhe praticar a violência contra o outro, tá? E eu vou explicar um pouquinho já melhor o que está por trás, né, de todas essas disfunções, tá? O voyeurismo também é uma prática, né, e o voyeurismo está dentro do abuso sexual. Para quem nunca ouviu falar sobre voyeurismo, voyeurismo é a prática do olhar, você olhar o outro, né, e aí você tem vários relatos de pessoas que se viram ali sendo observadas quando tomavam banho. Você tem relatos de criança, de adolescentes, em que o pai fez um furo na parede do banheiro para observar a filha tomando banho, o avô olhava pela janela, o tio fazia a sobrinha tomar banho de porta aberta, e por aí vai, né? E o que acontece? A pessoa sente prazer olhando o outro, tá? Ela pode se masturbar ou não na hora, mas ela sente prazer, e o voyeurismo é um dos tipos de abuso sexual, tá? E tá aí dentro, né, da perversão sexual. E o que está por trás de todas essas disfunções, né? De todos isso que eu acabei de falar para vocês, da aversão, né, do vício no sexo, na sensação de ser um zumbi, nos relacionamentos perigosos. O que está por trás de tudo isso, né? O que compele a pessoa a agir dessa maneira é a raiva, tá? É a raiva não elaborada, é uma raiva que não foi tratada, né? E a raiva está atrelada à crítica ao outro e a crítica a si mesmo, né? Então, eu sinto prazer, não posso sentir prazer, então eu vou me punir, né? Eu tenho raiva porque eu sinto prazer, eu tenho raiva porque o outro sente prazer, né? Eu tenho raiva porque me machucaram, então agora eu vou machucar o outro por conta dessa raiva, tá? E aí eu volto a repetir, por isso que eu falo que a pedofilia é uma escolha, porque você tratar a raiva ou não tratar a raiva é uma escolha sua, tá? Você pode apresentar alguma dessas disfunções, né? E você pode escolher não se tratar. Você pode até já saber sobre elas, né? Ou você pode estar identificando agora e você pode escolher não tratar. A pessoa que tem aversão sexual, né? Ela tem aversão sexual por quê? Porque ela não quer lidar com as lembranças do abuso. Ela tem a ilusão de que se ela não pensar naquilo, aquilo vai sumir, o abuso vai sumir. E o abuso nunca vai sumir, o abuso faz parte da sua história. Eu gostaria muito que ele não fizesse, seria a primeira pessoa a desejar que não tivesse acontecido, mas ele é um fato, é real. Quanto mais você evitar pensar nele, pior será, né? Mais intenso ele fica, ele vira um monstro maior do que é. Ele tem mais poder na sua vida do que realmente, de fato, ele exerce, tá? Então, não deixe o abuso ser senhor da sua vida, a ponto de te guiar para ter ou não uma vida sexual, né? Para praticar o mal contra o outro, para violentar o outro, machucar o outro e machucar a si mesmo. Porque não se permitir também ter uma vida sexual saudável também é se machucar, tá? E ter essa prática, né, com o outro, enganando o outro, né, sendo falso com o outro, não se mostrando de fato para o parceiro, para o cônjuge, né, não compartilhando com ele suas dificuldades, é não ser verdadeiro, né? E isso também machuca o outro, tá? É uma forma de machucar. Então, o que você precisa fazer? Cuidar, né? Se cuidar, cuidar dessa raiva, buscar ajuda para lidar com a raiva, para lidar com as lembranças, para você poder ter uma vida saudável. Tá? Muitos comportamentos motivados pela raiva estão atrelados à vingança. Tá? E se você parar para pensar, você não está se vingando de ninguém, né? Você não está se vingando do agressor, você está só se machucando mais ainda e machucando outras pessoas. Tá? Então procure ajuda, se cuide, tá? Para que você possa ter uma vida saudável e ter uma vida sexual saudável, tá bom? Procure ajuda de um bom profissional
Pare de ter medo e tenha coragem de lidar com a raiva. Por hoje é isso. Até breve. Tchau.